O milionário fica chocado ao ver o que a menina em luto aponta na parede sombria. A cidade pulsava ao redor de Rafael. Torres de aço e vidro refletiam luzes brilhantes, mas nas sombras o cenário se tornava sombrio. Ele, um milionário em meio a tanta desigualdade, cruzava a rua apressado, focado em mais um compromisso. Mas um brado no silêncio lhe chamou a atenção. Era uma menina, envolta num manto de dor, com lágrimas nos olhos e um olhar perdido. Clara, essa era seu nome. Ela estava parada em frente a um beco escuro, um espaço que parecia sugá-la para dentro de uma realidade aterradora. Rafael, impactado, hesitou. Aproximou-se, movido por um impulso inexplicável. No fundo do beco, uma parede suja estava coberta de grafite, e em meio a tantos rabiscos, uma frase se destacava em letras vermelhas e desgastadas. A verdade está atrás da sua fortuna. Os olhos de Rafael se arregalaram. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Que verdade? Que fortuna? O que essa menina sem teto e em luto poderia saber sobre ele? Um aperto no peito lhe fez questionar suas escolhas, sua vida cercada de luxo e sucesso. O contraste entre sua existência e a dela não poderia ser mais gritante. O que começou como uma simples passagem se tornava um divisor de águas. Enquanto as perguntas atormentavam sua mente, Rafael sentiu a vulnerabilidade de Clara. Ela não era apenas uma menina perdida nas ruas. Havia um peso em seus ombros, uma história que emanava desespero. Você sabe o que isso significa? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Clara, com o dedo magro, apontou para o grafite, e a pressão em seu olhar lhe dizia que era uma mensagem além do literal. Eu perdi muitas coisas, disse ela, suas palavras tremendo como folhas ao vento. E agora, eles estão atrás de mim. O medo em seu tom fez o sangue de Rafael gelar. Uma gangue, me forçam a ser uma escrava moderna, revelou, seu olhar agora fixo no chão. Ele sentiu um nó na garganta. Como poderia este mundo ser tão cruel? O dilema internalizou-se em seu ser. Usar sua riqueza e influência para ajudar aquela menina, ou se manter seguro na bolha de seu sucesso. O que seria mais fácil? Mas as imagens da dor dela não deixavam sua mente. A cada instante, a urgência se intensificava. Rafael precisava de respostas. Precisava agir. Mas assim que ele começou a planejar uma forma de ajudá-la, Clara desapareceu entre a multidão. O mundo ao redor dele girava, e em meio ao caos, Rafael ficou paralisado. No chão, algo que ela deixara. Uma pulseira antiga, aparentemente sem valor, mas que pulsava com uma aura inquietante. Desesperado, ele olhou em volta. Onde estava Clara? E por que essa pulseira, que parecia tão comum, o fazia sentir que havia mais aquela história do que imaginava? Rafael sabia que precisava descobrir o que havia atrás de sua fortuna e o que a conectava àquela menina. Cada passo que dava o levava mais fundo em um mundo de segredos e sombras. Agora havia um mistério a ser desvendado e um destino a ser mudado. Rafael estava à beira de algo grande, mas seria ele corajoso o bastante para enfrentar os fantasmas do passado e procurar por Clara. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas ins. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava paralisado. A pulseira antiga pesava em sua mão como uma ancla. Ele olhou para os lados. A multidão ao redor parecia mais vaga, como se todos estivessem em um borrão distante. A ausência de Clara deixava um vácuo. O coração dele batia descompassado. O que fazer? O que essa frase no muro realmente significava? Ele precisava de respostas. Enfiou a pulseira no bolso, sentindo a textura fria e áspera contra sua pele. A imagem da menina assustada e vulnerável não saía de sua mente. Com determinação, começou a caminhar pelas ruas em busca dela, cada passo afiando sua urgência. Clara não podia ter desaparecido. Havia algo muito maior em jogo. Enquanto se movia pela cidade, um sentimento inquietante tomou conta dele. Algo na atmosfera mudou. Sussurros, murmúrios de pessoas que passavam por ele traziam notícias de um novo terror. Rafael parou ao ouvir um grupo na esquina. Alguma menina apareceu por aí. Dizem que tem um preço por sua cabeça, uma mulher dizia, com um olhar desesperado. O coração de Rafael afundou. Clara estava em perigo. Ele precisava agir rápido. Mas então, um barulho explosivo quebrou a conversa. Uma série de tiros ecoaram pelas ruas. O pavor instantâneo fez com que as pessoas se dispersassem em correria. Rafael sentiu um frio na espinha. Não, 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 murmurou. Ele virou-se na direção do som, sua intuição o puxando para lá. Logo, ele se deparou com uma cena caótica. Uma gangue, armada e furiosa, dominava o beco, onde ele tinha visto Clara. As risadas cruéis e os gritos de desespero preenchiam o ar. No centro da confusão, uma menina próxima a ele, com cabelos desgrenhados e vestindo roupas sujas, era arrastada pela multidão. O coração de Rafael quase parou. Aquela era a Clara. Ele não pensou duas vezes. "Clara!" gritou, enquanto corria na direção dela. Os bandidos se viraram, surpresos. Um deles sacou a arma, mas a adrenalina tomou conta de Rafael. Ele pulou na frente de Clara, seu corpo elevando-se como um escudo, mas antes que ele pudesse reagir, um tiro disparou. O som foi ensurdecedor. Uma dor aguda atravessou o peito de Rafael. Ele caiu para trás, sentindo a vida escorregar dele. O mundo desvanecendo em uma mistura de gritos e caos. Ele olhou para Clara, seus olhos cheios de terror. Mas estranhamente, entre a dor e a confusão, algo a mais começou a se revelar. Clara inclinou-se sobre ele e, em um sussurro, algo que parecia longe, egoísta, ela disse: "Você não deveria ter vindo. A verdade é pior do que imagina." Rafael sentiu seu coração parar. O mundo estava desabando, mas o que ela disse ecoava como um sino. O que havia por trás de Clara? O que estava escondido? A confusão o envolveu enquanto ele lutava para entender. Um jogo de sombras, de mentiras ou algo mais sombrio. E como em um filme em câmera lenta, Rafael viu tudo. As formas ameaçadoras da gangue, a expressão aterrorizada de Clara, o peso de seu destino se desenrolando diante dele. O que viria a seguir? O que mais ele não sabia? No fundo de sua mente, as perguntas reverberavam sem resposta. Com todos os sentidos agudos, ele se deu conta de que essa batalha estava longe de terminar. E enquanto tudo ao redor desmoronava, a única coisa que ele sabia era que a busca por Clara e a verdade por trás de sua fortuna tinha apenas começado. Enquanto Rafael lutava para entender as palavras de Clara, a dor em seu peito se intensificava.
Ele olhou nos olhos assustados dela e soube que precisava fazer algo. Mas, neste momento, barulhos de tiro e caos rodeavam. Ele tentou se mover, mas seu corpo parecia pesado. O mundo ao redor dele começou a girar. Clara! Gritou novamente, mas o som foi abafado. O tiro disparado ecoou e ele sentiu o gosto metálico do sangue na boca, enquanto a adrenalina corria por suas veias. Ele olhou para a gangue, os rostos sombriamente iluminados por uma mistura de luz e escuridão. Eles estavam se aproximando, e Rafael sabia que o tempo se esgotava. Mas algo estrondoso aconteceu. Uma explosão repentina reverberou na rua, fazendo as paredes ao redor tremerem. Ele e Clara foram jogados para trás. A fumaça se espalhou, ofuscando a visão. Gritos e lamentos encheram o ar. Rafael colocou a mão na cabeça, tentando se proteger do que estava por vir. Quando a fumaça começou a se dissipar, ele sentiu algo mudar no ambiente. A gangue, antes feroz e implacável, começou a se dispersar, suas figuras desaparecendo entre a multidão em choque. Mas, quando Rafael ergueu os olhos, ficou paralisado. Frente a ele, uma mulher emergiu da poeira, vestindo roupas escuras, com um ar autoritário. Rafael, você não deveria estar aqui, disse ela, sua voz clara e controlada. Ele a reconheceu instantaneamente. Laura, sua antiga amiga de infância. A mulher que ele pensava ter perdido para sempre havia retornado. Mas havia algo no olhar dela que não parecia certo. O que ela estava fazendo ali? Laura? O quê? Você? Como você? Rafael gaguejou, confuso e surpreso. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, seus olhos se fixaram em Clara, que ainda estava caída no chão, assustada. Você não sabe o que está acontecendo, Rafael. Essa menina não é quem você pensa que é. A frustração cortou a mente de Rafael. Como assim não era quem ele pensava? Ele estava prestes a questionar mais quando Laura deu um passo à frente, sua expressão transformando-se de um misto de preocupação para um olhar frio. Ela é parte do projeto. O que você viu na parede não é só uma frase, é uma advertência. O coração de Rafael disparou. Ele olhou para Clara, que levantou a cabeça, os olhos cheios de confusão, mas ele podia sentir a tristeza transbordando. Não, Clara, isso não pode ser verdade. Ele sussurrou, se afastando de Laura. O choque foi palpável. Rafael, você precisa entender. A fortunada deste lugar é uma isca. Clara sabia que você viria. Ela ajudou a atrair você para isso. Laura continuou, seus olhos brilhando com uma intensidade que ele nunca havia visto antes. Ela não é só uma vítima. Faz parte de um esquema muito maior. Um jogo de controle. As palavras cortaram como uma faca. Rafael olhou para Clara, buscando a verdade nos olhos dela. Mas começou a perceber a vulnerabilidade, misturada com algo mais profundo. O que ele havia ignorado? Como ele pôde ser tão ingênuo? Uma nova camada de tensão se estabeleceu entre eles, e ele sentiu que tudo o que conhecia, estava desmoronando. Se você ficar aqui, vai se colocar em perigo, ambos. Nós precisamos sair, disse Laura. Mas Rafael hesitou. Algo nesse reencontro o deixava inquieto, e as perguntas só aumentavam em sua mente. O que ele realmente sabia sobre Clara? O que Laura estava escondendo? E enquanto a fumaça ainda pairava no ar, a tensão entre eles crescia. Rafael sabia que tudo havia mudado. Falar ou fugir, confiar ou duvidar. As decisões pesavam sobre seu peito. Uma escolha precisava ser feita e, independentemente da direção que tomasse, não haveria como voltar atrás.
O que viria a seguir poderia definir não só seu destino, mas também o de Clara. O caos ao redor se intensificava, mas dentro dele uma tempestade de perguntas e desconfianças crescia. Ele olhou para Clara, depois para Laura, e sabia que o que estava a ponto de acontecer mudaria tudo. O que ele não percebeu foi que, nesse momento, ele não apenas buscava salvar uma vida. Ele estava prestes a descobrir a teia de mentiras que o cercava. O que viria a seguir? O tempo diria. Rafael hesitou, lutando contra a confusão que dominava sua mente. O que Laura tinha a dizer parecia insustentável, mas havia um peso na voz dela que o fazia querer acreditar. Clara, ainda no chão, olhava para ele, seus olhos cheios de esperança e medo. Você precisa confiar em mim, Rafael. Você não pode ficar aqui. Laura insistiu, puxando-o levemente, mas ele permanecia fixo, dividido entre duas verdades. Eu não vou deixar a Clara, ele replicou, a determinação crescendo dentro dele. Mas nesse instante, um grito cortou o ar. Uma figura alta e imponente apareceu do fundo do beco, com um olhar intenso e ameaçador. Era um dos membros da gangue, e o que ele segurava em uma das mãos fez o estômago de Rafael revirar. Um dispositivo que brilhava com uma luz estranha, como um controle remoto. É hora de todos vocês saírem desse jogo, ele proclamou, sua voz ressoando com uma confiança aterradora. A multidão ao redor começou a se dispersar, mas Rafael e Laura estavam paralisados, incapazes de desviar o olhar. Eles têm tecnologia que nós não podemos compreender, sussurrou Laura, puxando Rafael para trás. Nós precisamos ir agora. Mas antes que pudessem se mover, a luz do dispositivo piscou e uma onda de energia o cercou, criando uma barreira invisível. Rafael sentiu a pressão ao seu redor e olhou para Clara, que agora estava em pé, as mãos levantadas, como se estivesse pronta para enfrentar o que estava por vir. Clara, não! Ele gritou. Mas ela pareceu desconhecer seu apelo. Os olhos dela estavam fixos na figura da gangue, e uma determinação estranha emanava dela. Você não entende. Eu sou parte disso, ela declarou, a voz firme. As palavras deixaram Rafael paralisado. O que ela estava dizendo? E se era verdade? Isso mudaria tudo. A ideia de que Clara, a menina em quem ele depositara sua esperança, estivesse envolvida em um jogo de poder era uma punhalada no peito. E agora o que você vai fazer? O homem da gangue zombou, seu sorriso se alargando. A escolha é dela, Rafael. Segundos pareceram horas enquanto a tensão crescia. Rafael se sentiu sufocado. Como assim Clara estava determinada a ficar ali? Ele sempre a viu como a vítima. Ela era apenas uma garota perdida e assustada, não uma jogadora em um tabuleiro maligno. As lembranças da dor em seus olhos machucaram ainda mais. Clara, ele gritou novamente, um apelo que agora se misturava com desespero. Escolha você mesma, não a eles. Laura observou tudo. As emoções misturadas em seu rosto. Os sussurros da multidão se tornaram murmúrios inquietos. Rafael não conseguia olhar para Laura. Ele só queria entender. Então, em um movimento surpreendente, Clara se virou de novo para a gangue, com um olhar que Rafael nunca havia visto antes. Eu não sou uma marionete, ela disse, e a frase parecia detonar uma reação em cadeia. O dispositivo na mão do líder da gangue começou a fritar, o brilho se intensificando, pegando todos de surpresa. Não! A voz dele foi engolida pelo som de uma explosão que disparou da tecnologia. A barreira que o cercava se fragmentou em 1 milhão de pedaços, e tudo ao redor foi envolto em uma luz ofuscante. Rafael sentiu a força da onda ressoar contra seu corpo, atirando-o para trás. Ele caiu ao chão, a visão nublada.
Quando a poeira sentou, tudo parecia diferente. Clara estava de pé, mas ao seu redor o ar estava quente e pesado. E no silêncio que se seguiu, Rafael percebeu que algo sombriamente familiar estava nas sombras. A figura do líder da gangue agora não estava mais sozinha. Vários outros homens armados apareceram, formando um círculo em torno deles. Mas um deles era surpreendentemente familiar. Você é ele, Rafael murmurou, enquanto um choque de reconhecimento afligia seu corpo. O homem se aproximou, e ao se revelar, era alguém que Rafael conhecia muito bem. Um velho amigo, daqueles que não se via há anos. A traição na expressão dele era inegável. Rafael, você não deveria estar aqui, disse o homem, seu tom quase gentil, mas os olhos traíam uma intenção sombria. Desculpe, mas você não pode interferir. O jogo apenas começou. E enquanto o significado dessas palavras ecoava, Rafael sentiu que tudo o que acreditava conhecer sobre Clara, sobre Laura, e agora Rafael sabia que a linha entre amigos e inimigos estava mais tênue do que nunca. Sua expressão era um misto de determinação e desespero. E então tudo mudou novamente. Você vai se arrepender de ter vindo aqui, Rafael. Aquele velho amigo disse enquanto todos estavam em estado de alerta. Aquela era apenas a ponta do iceberg. O que viria a seguir poderia mudar não apenas o destino deles, mas também a forma como eles entendiam o mundo ao seu redor. Rafael hesitou, lutando contra a confusão que dominava sua mente. O que Laura tinha a dizer parecia insustentável, mas havia um peso na voz dela que o fazia querer acreditar. Clara, ainda no chão, olhava para ele, seus olhos cheios de esperança e medo. Então, antes que ele pudesse processar tudo, a figura do homem da gangue surgiu em todo o seu terror. Você é ele? Rafael murmurou, enquanto um choque de reconhecimento afligia seu corpo. O homem se aproximou e, ao se revelar, era alguém que Rafael conhecia muito bem. Um velho amigo, daqueles que não se via há anos, mas que havia partido de sua vida de forma abrupta e dolorosa. A traição na expressão dele era inegável. Rafael, você não deveria estar aqui, disse o homem, seu tom quase gentil, mas os olhos traíam uma intenção sombria. Desculpe, mas você não pode interferir. O jogo apenas começou. O coração de Rafael afundou. Você está do lado deles? Perguntou, sua voz tremendo com a mistura de choque e raiva. A imagem do amigo agora era um fantasma sombrio, uma traição que cortava mais profundo do que ele poderia imaginar. Eu sou um peão, assim como você, ele respondeu, um sorriso amargo nos lábios. A diferença é que eu escolhi ficar. É a única maneira de sobreviver. Laura olhou para Rafael com um misto de preocupação e um toque de inveja. Clara, ainda atordoada, não sabia como agir. As peças estavam se movendo em um jogo que ela mal compreendia, e enquanto o homem se aproximava, toda a cena começou a mudar. Os braços da gangue se tensionaram. Uma tensão elétrica encheu o ar. O que antes parecia um confronto direto, agora estava carregado de uma nova ameaça. A mente de Rafael girava, enquanto tentava descobrir o que tudo aquilo significava. Você só está aqui para ser a isca, Rafael. O homem insistiu. Clara precisava de você aqui para completar o círculo. E o pior, ela sabe exatamente o que está fazendo, não é mesmo, Clara? O ar congelou. Rafael olhou para Clara, sua expressão refletindo confusão. O que ele está dizendo? Ele demandou, sentindo seu coração pulsar ferozmente.
A verdade estava prestes a emergir. Clara, diz a ele, insistiu Laura, mas a reação dela levou medo ao cor. Então, Clara, com um tremor nas mãos, finalmente falou. Eu não sou apenas uma vítima. Eu estou aqui para proteger você, Rafael. Tudo isso é parte de um plano maior. Um plano que envolve muito mais do que você imagina. As palavras dela atingiram Rafael como um soco no estômago. Você está trabalhando com eles? Não, não é assim que funciona. Clara se defendeu. Eu sou um elo. Estava presa nessa situação antes mesmo de você entrar na história. Foi tudo parte de um jogo que começou muito antes. A tensão aumentava. O homem da gangue olhou ao redor e com um sorriso satisfeito disse, agora você vê, não é? Eles sempre escolherão a sobrevivência. E você, Rafael, precisa decidir se é um amigo ou um inimigo. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão ecoou na distância. As paredes ao redor tremeram, o chão vibrou sob seus pés. Uma onda de calor e fumaça envolveu o beco, levando todos ao chão. Quando Rafael se levantou, ele viu Clara, os olhos cheios de uma nova luz, misto de desafio e revelação. Eu sei o que você está pensando, ela disse, mas a verdade é mais sombria do que você consegue imaginar. Isso ainda não acabou. O caos em torno deles era um turbilhão, e uma nova figura surgiu no meio da fumaça. Um homem de terno elegante, segurando um tablet em uma mão. A expressão dele era de quem sempre estivera no controle. O brilho em seus olhos falava de um poder oculto, uma conexão que Rafael nunca teria antecipado. Eu fui muito paciente com você, Rafael, disse o homem. Agora, ou você se junta a nós, ou descobrirá o quão doloroso pode ser o lado oposto. Com essas palavras, Rafael sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. Ele olhou para Clara, depois para Laura. A verdade era mais confusa do que nunca, e ele estava no meio de um jogo onde cada movimento poderia custar não apenas a vida dele, mas tudo em que ele acreditava. O que viria a seguir era um abismo. O tempo estava se esgotando e ele precisava agir rapidamente. Como ele poderia sair daquela teia? A dúvida o consumia e, com isso, a pergunta pairou no ar. O que realmente significava ser amigo em um mundo assim? Rafael hesitou, lutando contra a confusão que dominava sua mente. Laura estava ali, ao lado dele, enquanto o homem da gangue revelava seu lado sombrio. A tensão era palpável, mas ao mesmo tempo, algo profundo dentro dele se agitava. Não era só um encontro casual. Havia uma conexão inquietante nas palavras daquele homem. Algo que estava prestes a ser revelado. Eu fui muito paciente com você, Rafael, disse o homem, enquanto seus olhos brilhavam com um mistério ameaçador. Enquanto falava, a multidão fluía nervosamente ao redor deles, como se fossem personagens em um filme de suspense, sem saber se eram os espectadores ou os protagonistas de um jogo mortal. Mas antes que ele pudesse processar a situação, um som alto cortou o ar. Uma explosão! O chão sob seus pés tremeu e uma onda de calor os envolveu, atirando Rafael e Clara para um lado. O caos se instaurou. As pessoas correram em desespero. Rafael se levantou rapidamente, apenas para ver o homem da gangue gritar. É agora! A hora do jogo chegou! Ele sorriu. Um sorriso que parecia mais uma máscara de demônio. A fumaça preenchia o beco, obscurecendo a visão, mas Rafael conseguiu vislumbrar um brilho diferente por trás da neblina. Quando a poeira começou a assentar, um novo personagem emergiu.
Era um homem bem vestido, elegante, que irradiava uma aura de poder. Rafael sentiu seu estômago revirar ao ver a corrente de murmúrios que passaram pela multidão. Os olhares de terror se fixaram nele, o que fez aquele homem ser tão temido. Meus amigos, ou devo dizer, inimigos. A voz dele era calma, mas ressoava com um perigo palpável. Eu sou o que vocês chamam de controlador do jogo. E agora eu apresento a vocês a verdadeira jogada. Nesse momento, o campo de batalha começou a mudar. Clara se aproximou, olhos fixos no homem, e algo em seu olhar se transformou. A princípio, ela parecia perdida, mas agora uma confiança estranha emanava dela. Você está no controle, não é? Você, através dela. Apontou para Laura. Tem um plano com você. Rafael ficou paralisado, os sentimentos conflitantes lutando em seu coração. Como assim? Ele virou-se para Laura, buscando respostas. Você sabe dele? O que você quer dizer, Clara? Eu sou mais do que uma vítima, Rafael. Clara insistiu, sua voz firme. Eu fui escolhida para isso. Esse é meu destino. E Laura? Laura é minha verdadeira mãe. A revelação caiu sobre ele como uma pedra. Os laços que ele pensava entender estavam sendo transformados em uma teia de segredos inimagináveis. O quê? O mundo girou em sua volta. Tudo parecia uma piada cruel. Laura, você é a mãe dela? A traição na voz de Rafael ecoou na escuridão. Os olhos da mulher, agora cheios de desgosto, revelaram a verdade. Era como se uma parede quebrasse entre eles. Sim, e não tenho escolha, Laura falou, com as palavras soltando-se em meio às lágrimas. Eu fiz o que era preciso. Clara é parte de um projeto que visa libertar as pessoas desse ciclo de violência. Um controle que agora eu tenho que enfrentar. A confusão e a dor de Rafael eram insuportáveis. Ele olhou de uma para outra, enquanto a realização o atingia como uma onda. Você está dizendo que isso é um esquema maior do que eu pensava? E você, Clara, por que não contou antes? Porque eu precisava que você confiasse em mim. Clara respondeu, sua voz quebrada, mas cheia de determinação. Meus sentimentos por você são reais, mas minha vida depende de agir agora. De repente, o homem bem vestido avançou. Vocês dois estão em um jogo que não compreendem. E agora, Rafael, você tem uma escolha a fazer. Junte-se a nós e ajude a derrubar o sistema, ou permaneça aqui e veja tudo desmoronar. E então, no meio daquela tensão insuportável, uma explosão estrondosa ecoou mais uma vez, desta vez derrubando parte do beco. O chão estremeceu e Rafael caiu. A imagem de Clara, desaparecendo em meio à fumaça, cercada por figuras do passado, o deixou em choque. O que estava acontecendo? Quem eram todos esses jogadores e onde ele se encaixava? A verdade agora parecia mais obscura do que nunca. Com o caos ao redor, Rafael se levantou, decidindo que, não importa o que acontecesse, ele tinha que descobrir a verdadeira extensão do jogo. O que viria a seguir poderia ser a chave para um futuro que ele nunca imaginou. Incertezas e revelações pairavam no ar, clamando por respostas que ele estava desesperado para encontrar. Enquanto Rafael tentava processar tudo, a tensão no ar era palpável, como um fio prestes a estourar. As palavras de Clara ecoavam em sua mente e sua cabeça girava. Laura, com lágrimas nos olhos, parecia mais vulnerável do que nunca. O homem eterno permanecia ali, sua presença dominadora, ofuscando tudo ao redor. E a música de explosões e gritos ao fundo se misturava em um turbilhão de sentimentos. O que é isso? Rafael perguntou, a voz embargada, quase um sussurro. Ele não conseguiu acreditar no que acabara de ouvir. Clara e Laura, ligadas por um segredo obscuro, e ele,
no centro de tudo. A verdade, definitivamente, estava mais distante do que ele pensava. Nesse momento, a figura imponente do homem da gangue começou a se aproximar mais, um sorriso sinistro dançando nos lábios. Pobre Rafael, você realmente achou que seria fácil. Sua risada ecoava e a tensão que havia na atmosfera ficou ainda mais intensa. Mas então algo incrível aconteceu. A multidão ao redor começou a se dispersar, não apenas por medo, mas em um movimento coreografado. A confusão virou um caos ordenado. As pessoas iam e vinham, e em meio a isso, uma voz familiar surgiu. Era o pai de Rafael, um homem que ele pensava ter perdido para sempre. O que você está fazendo aqui? Rafael gritou, a traição no coração. Seu pai estava cercado por homens armados, e as visões de um passado distante começaram a se entrelaçar com o presente sombrio. Eu precisei vir, Rafael. Precisamos falar. O pai dele disse, a expressão dele uma mistura de preocupação e determinação. O que estava acontecendo? Como seu pai estava envolvido neste pesadelo. Falou algo sobre um projeto. Clara começou, mas foi interrompida. O homem da gangue deu um passo à frente, os olhos brilhando, e gritou: Não, você não pode contar. Isso está além de todos nós. E então, do nada, uma explosão, uma onda de luz ofuscante estourou diante deles. Um brilho tão intenso que quase cegou Rafael. Ele caiu ao chão, enquanto a fumaça preenchia o ar. Ele não sabia se estava sonhando ou se aquilo era real. Mas quando a fumaça começou a se dissipar, algo terrível aconteceu. Clara se virou e Rafael notou que algo havia mudado. O brilho nos olhos dela era diferente, quase ameaçador. Você não entende, Rafael. Eu sou a chave para tudo isso, ela revelou. A voz dela fria, como se tivesse se transformado diante dele. Seus sentimentos foram um golpe. O que você está dizendo? Como assim a chave? Ele estava em choque, a confusão tomando conta dele. A conexão emocional que sentia por ela começou a se desfazer. Então, o pai de Rafael se virou, a expressão carregada de dor. Clara não é só uma vítima, Rafael. É a líder do projeto. O que você viu na parede? Ela sempre esteve atrás disso. O mundo de Rafael desabou. Ele olhou para Clara, buscando um traço de humanidade, mas o que viu foi a frieza de uma jogadora. Como você pode esconder isso de mim? Seus olhos se encheram de lágrimas. E por um momento, ele se sentiu completamente perdido. No que você se tornou, Clara? Ele gritou, mas a resposta foi só um sorriso perturbador. Agora o jogo realmente começa, ela disse, enquanto em um movimento súbito, o homem da gangue começou a se retirar. É hora de você escolher um lado, Rafael. O pânico tomou conta de Rafael. O que ele deveria fazer agora? As horas se arrastavam, e o peso de todas as revelações o esmagava. Ele olhou para Laura, que agora estava igualmente em choque, e depois para seu pai, que ainda segurava a mão como um sinal de proteção. A situação era trágica e complexa, e mais uma vez, ele sentiu que tudo mudaria drasticamente. Com as opções se esvaindo, Rafael precisava agir. Mas o que ele escolheria? Entrar no jogo ou lutar contra tudo isso? E o que significava realmente ser a chave? A verdade que ele tanto buscava talvez estivesse mais próxima do que imaginava. Mas agora havia preces em jogo como nunca antes. O destino de todos parecia estar na linha. Rafael hesitou, lutando contra a confusão que dominava sua mente. A verdade parecia um labirinto sem saída, e ele sentia que cada palavra proferida poderia ser sua condenação. Clara, com um misto de vulnerabilidade e poder, aguardava sua decisão.
E quando ele olhou para ela, tentando entender o que realmente significava ser a chave, um choque percorreu seu corpo. O que iria acontecer a seguir mudaria tudo. O homem interno elegante observou a tensão se intensificar. Rafael, a escolha é sua. Junte-se a nós ou enfrente as consequências. Mas sua advertência foi cortada por um novo som. Um estrondo maciço ecoou do fundo do beco. O chão vibrou. As paredes pareciam querer desabar e uma nuvem de poeira se ergueu, envolvendo tudo em um manto de caos. Rafael se virou, os olhos arregalados. Uma figura emergiu das sombras, uma silhueta que parecia conhecida, mas distorcida pela escuridão. Era um homem. Mais perto, ele parecia não apenas familiar, mas também atormentador. Com um movimento rápido, elevou a mão, como se estivesse prestes a revelar algo crucial. Você nunca soube, não é? Ele disse, sua voz fria como aço. Nunca desconfiou que tudo isso era uma armadilha para você. Rafael gaguejou, seu sentimento se retorcendo dentro dele. Do que você está falando? Clara, a líder. Laura, sua mãe. Todo mundo aqui é uma peça no seu quebra-cabeça. O homem fez uma pausa, levantando o dedo, como se sua revelação estivesse prestes a fazer o chão se abrir sob os pés de todos. E você, meu amigo, foi criado para assumir este lugar. Esta vida de luxo que você acha que tem é uma fachada. O que você possui foi construído sobre as costas de quem se foi. E você nunca soube. A realidade atingiu Rafael como um soco. As palavras ecoaram, reverberando nas paredes de sua mente. Ele nunca realmente soube o que estava acontecendo. O mundo ao seu redor parecia derreter enquanto a verdade tomada como apenas um jogo começou a se desvanecer. Ele olhou para Clara, mas o que viu agora eram olhos que, em vez de dor, carregavam um brilho de satisfação. Algo dentro dele se despedaçou. Por que você está fazendo isso? Ele gritou para o homem, confusão e raiva se misturando em seu peito. O homem apenas sorriu, um sorriso vitorioso, porque é a única maneira de libertá-lo. Você não percebe? Você precisa entender a verdade. Ele se virou para Clara. E você, menina, precisa decidir se vai seguir o caminho que já lhe foi traçado, ou se quer escolher sua própria trajetória. Essa sensação de poder pode ser sua se você assim decidir. Rafael continuou em estado de choque. As peças quebradas de sua vida começaram a se unir de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Clara, você está com ele? Ela hesitou, mas o olhar dela não era mais de desespero. Era uma expressão de determinação. Rafael, eu não sou a vilã que você pensa. Eu fiz o que era necessário. Você precisa entender. Mas antes que alguém pudesse continuar, uma nova explosão se aconteceu em cadeia. O céu escureceu com fumaça e os gritos da multidão se tornaram ensurdecedores. Rafael se virou para o som e ao mesmo tempo sentiu a mão de sua mãe, Laura, puxando-o. Você precisa sair agora, Rafael. Laura gritou, mas Rafael estava paralisado, com a confusão estampada no rosto. E quando ele olhou para Clara novamente, ela estava se afastando, se unindo ao homem do terno. Não, não, não. Clara! Ele gritou, mas as palavras caíram em um vazio profundo, enquanto a figura dela desaparecia na fumaça. E no instante em que o caos envolvia tudo ao seu redor, Rafael percebeu que as alianças estavam mudando. O que ele pensava saber sobre as pessoas ao seu redor, sobre o jogo, tudo estava se transformando em uma confusão voraz. E a única coisa que ele podia sentir era o gelo que invadia seu coração.
qual seria sua próxima jogada. Então, quando ele pensava que tudo estava perdido, um último grito cortou o ar e a pergunta pairou. Até onde ele iria para salvar Clara e confrontar a verdade devastadora que sempre esteve em seu caminho? O jogo estava longe de terminar, mas agora parecia mais uma batalha pela alma do que uma simples escolha. Ele precisava encontrar seu caminho antes que o tempo se esgotasse. Rafael estava paralisado, o grito de Clara ainda ecoando em sua mente. Ele precisava agir, mas a confusão o mantinha preso no lugar. As palavras do homem interno reverberavam. Você precisa escolher um lado. Mas como, em meio a tantas revelações, ele poderia decidir? A fumaça ainda pairava no ar, e ele sentia que o chão estava se movendo sob seus pés. Então, de repente, a figura do homem familiar emergiu das sombras, e Rafael reconheceu seu pai. O que estava acontecendo? Como seu pai se envolvera nisso tudo? Ele apresentava uma expressão que misturava preocupação e um toque de desespero. Rafael, você precisa ouvir. Sua voz foi interrompida por um barulho ensurdecedor. Uma explosão. O chão tremeu como se o mundo estivesse desmoronando. Rafael se viu atirado para trás. A poeira envolvia tudo em um manto cinza. Ele tentou se levantar, mas uma dor lancinante percorreu sua cabeça. Ele piscou, tentando enxergar, e quando a fumaça começou a se dissipar, viu Clara com um olhar determinado, cercada por figuras que pareciam surgiram do nada. Sua presença era como um véu escuro cobrindo tudo. Nessa confusão, o homem que antes parecia controlar tudo agora exibia um sorriso triunfante. Vocês não sabiam? Estão todos sendo observados. Ele levantou uma mão, e o dispositivo que antes segurava fez um barulho estrondoso. A luz se intensificou e Rafael se sentiu atraído para uma realidade completamente diferente. Não, não, não! O que você fez? Clara gritou, mas o homem não a ouviu. A luz explodiu em uma sequência caótica que parecia engolir tudo. E Rafael, cercado pelo brilho hipnotizante, sentiu seu coração acelerar. A visão foi ofuscada, como se ele estivesse em um sonho. E, nesse instante, tudo mudou. Uma fenda abriu-se sob seus pés e ele foi sugado para dentro dela. Rafael se viu em um lugar escuro, com paredes antigas e uma sensação pesada no peito. Quando conseguiu se levantar, percebeu que não estava mais em São Paulo. Ele estava em uma sala fria, com um eco distante de vozes intrigantes. As paredes estavam cobertas de fotos e fichas, e quando ele olhou mais de perto, seu coração afundou. Eram rostos conhecidos, amigos, colegas de trabalho, até mesmo pessoas que ele nunca esperaria encontrar ali. O que isso significava? Era como um mural do passado, cada detalhe cortando profundamente sua mente. Ele começou a caminhar, o peso da realidade, cada vez mais difícil de suportar. Cada foto parecia contar uma história de traição e desilusão. Foi então que ele viu uma ficha em particular, e ao se aproximar, seu coração parou. O nome escrito ali era o dele, com todas as informações que ele acreditava serem segredos apenas dele. E ao lado, as palavras jogo de controle em letras grandes. O que estava acontecendo? Ele não era apenas um jogador. Era a peça central. E a verdade começou a se desdobrar como um pesadelo. Não eram apenas Clara e Laura que estavam em jogo. Ele também estava dentro de uma trama elaborada. Seu próprio passado, seus segredos, tudo havia sido manipulado. No entanto, enquanto tentava processar isso, uma voz familiar ecoou do fundo da sala. Rafael, você finalmente chegou. Era Laura, com uma expressão que misturava alívio e urgência. Você precisa entender o que está em jogo. Você é o único que pode mudar tudo.
O choque tomou conta dele. Mudar o quê? Ele exigiu saber, a confusão transformando-se lentamente em raiva. Você sabia de tudo, você me usou, mãe. Mas antes que ela pudesse responder, o chão tremeu novamente. Uma ação desesperada levou Rafael a correr em direção a uma porta que se abriu lentamente. Mas com ela, um eco de risadas ressoou ao seu redor. A sensação de estar sendo observado ampliou. E quando ele atravessou o limiar, descobriu que não era apenas um novo espaço, era um ponto de virada. De repente, ele se viu em uma sala cheia de pessoas conhecidas, todas em volta de uma mesa, e no centro dela, uma tela grande, com imagens de Clara e o homem que os controlava. Vocês foram escolhidos para ser os protagonistas. Agora que você sabe, o que fará? A pergunta ecoou na mente de Rafael, e assim o mistério de seu destino tomava um novo rumo. Ele estava prestes a ser parte de algo muito maior do que imaginava, e a dúvida pairava no ar. Qual seria a sua próxima jogada? O que ele realmente queria? E ao final daquele jogo, quem de fato sairia vitorioso? O impacto da explosão ecoou nos ouvidos de Rafael. Ele caiu novamente, a fumaça preenchendo o ar com um calor sufocante. As imagens no mural, os rostos conhecidos, tudo parecia dançar perante seus olhos atordoados. Era um pesadelo. E ele não sabia como acordar. Rafael, a voz de Laura atravessou a confusão e ele se virou, sentindo seu coração disparar. Os olhos dela estavam cheios de desespero. Não escute o que eles dizem. Você é mais do que uma peça neste jogo. Ele queria acreditar, mas diante de tudo o que havia descoberto, você me usou. Todos nós estávamos em um tabuleiro de xadrez. Sua voz se elevou. Cada palavra, uma explosão de dor. E então, antes que pudesse dizer mais, Clara apareceu. Seu olhar era intenso, uma conexão quebrada por um abismo crescente. Eu não sou a vilã, disse ela. Mas Rafael a encarava, buscando a verdade. As luzes do terno que brilhavam em seus olhos refletiam o controle que parecia se desfazer. Eu estou tentando mudar o mundo, você não entende? As palavras dela não tinham peso para ele naquele momento. Uma nova onda de fumaça se formava e o cheiro de queimado penetrava seu nariz. A sala começou a se encher de murmúrios. Olhos atentos o observavam. O peso do destino de todos estava nos ombros dele. Se você não escolher um lado agora, tudo o que você ama estará perdido. O homem interno falou de novo, os lábios se curvando em um sorriso que quase parecia genuíno. Rafael, ouça. Laura insistiu, mas as palavras dela eram um eco distante. A confusão dominava a mente de Rafael, e ele olhou para as bits de Clara, buscando conexão. Lembranças do que eram antes agora pareciam distantes, quase surrealistas. Qual é a sua escolha? O homem exigiu, e Rafael sentiu o olhar de Clara penetrar na alma dele. Você pode se juntar a ela e a mim, e juntos podemos fazer a diferença. As sombras se aproximavam. As decisões se tornavam iminentes. Com um olhar divagante, ele deu um passo à frente. E se eu não quiser fazer parte do seu jogo? Sua voz foi baixa, mas a determinação crescia. E se eu quiser lutar por uma verdade diferente? E nesse momento, algo dentro de Rafael se acendeu. Ele achou a coragem que pensou estar perdida. Se isso não for verdadeira liberdade, eu prefiro ser um rebelde. O mundo ao redor parecia parar. Clara, em choque, hesitou. O homem da gangue franziu a testa. Então você prefere viver na ignorância? Na escureza?
É isso que você teme, não é? Respondeu Rafael, sem se deixar intimidar. O poder não reside nas sombras, e sim na escolha. Laura sorriu, um brilho de esperança nascendo em seus olhos, e isso reacendeu ainda mais a chama de determinação em Rafael. A fumaça começou a dissipar de sua mente, revelando uma clareza até então desconhecida. Sejamos livres, não seremos marionetes de suas ambições, ele gritou. E ao fazer isso, uma onda de luz irrompeu do dispositivo, envolvendo todos eles em um ciclone de energia. Quando a fumaça finalmente se dissipou, Rafael se viu com Clara e Laura, de mãos dadas. O olhar entre eles carregava uma nova determinação. O homem interno havia desaparecido e os rostos ao redor aludiam à liberdade. A verdade havia emergido. O caminho a seguir estava desenhado. Então, o que faremos agora? Perguntou Clara, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e incerteza. Rafael olhou em volta, a sala cheia de rostos esperançosos, e soube que era apenas o início de uma nova jornada. Vamos construir um novo começo, ele afirmou, sentindo que aquela escolha havia mudado tudo. Com um último olhar para o grupo, Rafael sorriu, um sinal de que eles estavam prontos para enfrentar o que viria pela frente. Mas no fundo de sua mente, uma pergunta persistia. Eles realmente estavam prontos? A essência de quem eram antes agora se entrelaçava com um futuro incerto. E quando ele se virou para sair, uma sombra passou sutilmente atrás dele, como um aviso de que o jogo ainda não havia terminado. E agora, aqui está o que você precisa fazer. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Elas garantem um novo giro na trama. Não espere nem mais um segundo. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter as próximas histórias vindo para vocês. E claro, inunde a seção de comentários